Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao GeoTeaching. É com muita satisfação que hoje eu inicio a nossa aula de introdução do curso básico de Mecânica dos Solos, que é o primeiro curso do nosso canal. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância da mecânica dos solos. Vamos lá! Bom, pessoal, o que é mecânica dos solos? Bom, a mecânica dos solos estuda as características e classificações do solo, também o comportamento do solo mediante o acréscimo ou o alívio de cargas, e também o comportamento do solo mediante a percolação da água no interior de seus vazios. Mas por que estudar mecânica dos solos? Mecânica dos solos é uma ciência importante para diversas áreas do conhecimento, principalmente na engenharia civil, na área de geotecnia, mas também importante em outras áreas, como geologia, engenharia ambiental. E a mecânica dos solos, especificamente para a geotecnia, forma uma base de conhecimento importantíssima para o dimensionamento de obras que envolvem os solos. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de obras que envolvem os solos e que se fundamentam no conhecimento da mecânica dos solos. Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as fundações. As fundações são extremamente necessárias para praticamente todo tipo de obra, visto que as construções, em sua maioria, elas se assentam na superfície do solo. E as fundações são compostas tanto pelo elemento estrutural, que pode ser uma sapata, um tubulão, uma estaca pré-moldada ou uma estaca moldada em loco, como pelo maciço geotécnico, que é o solo ou a rocha, ou o solo e a rocha. Então, uma definição muito importante é que fundação é composta não somente pelo elemento estrutural, mas também pelo maciço geotécnico. E elas podem ser rasas, quando a resistência necessária ao projeto é alcançada a baixas profundidades, e, em geral, ela é utilizada em edificações de pequeno porte, e essas fundações têm profundidade de até 3 metros de profundidade, tá certo? Então, um exemplo muito comum de fundação rasa é a sapata. E aqui eu trago uma foto de uma sapata para vocês. Mas as fundações também podem ser profundas. E quando é que são executadas fundações profundas? Quando a carga necessária ao projeto é alcançada em profundidades maiores. Isso ocorre, por exemplo, quando o solo das camadas superiores é um solo com baixa capacidade de suporte. Essas fundações, em geral, são executadas em edificações, em construções de maior porte. E a profundidade que essas fundações atingem é maior do que 3 metros. E elas podem ser de vários tipos: tubulões, estacas pré-moldadas, estacas moldadas em loco, entre outras. Aqui eu mostro uma foto para vocês de uma estaca pré-moldada, que é uma estaca executada fora do canteiro, né, do local onde é executada a obra, depois ela é levada para a obra e inserida no solo. E as fundações, para ter um bom desempenho, é necessário um conhecimento do solo, das camadas do solo, do tipo de solo, do comportamento do solo diante das cargas, do alívio de cargas, tá certo? E eu vou mostrar um pouco para vocês de alguns problemas em fundações e o que eles podem acarretar, tá certo? E esses problemas são alguns problemas clássicos que provavelmente muitos de vocês já conhecem. Um exemplo clássico é dos edifícios inclinados em Santos. E por que esses edifícios ficaram inclinados? Pessoal, não se sabia, mas havia uma camada de argila mole sob a camada superficial de areia de aproximadamente 10 metros de profundidade. Então, superficialmente havia uma camada
existe uma camada de areia de aproximadamente 10 metros e abaixo dela não se sabia que existia uma camada de argila mole, um solo de baixa capacidade de suporte. Com o crescimento da cidade, houve a interação dos bulbos de tensão, que é a distribuição de tensão no interior do solo, provocado pela edificação. Então, com a especulação imobiliária, com o crescimento das cidades, os prédios começaram a ser construídos cada vez mais próximos uns dos outros. Isso gerou uma interação dos bulbos de tensão gerados pelo prédio no solo, e isso causou recalques diferenciais, ou seja, parte do prédio recalca mais do que outra parte, gerando essas inclinações. Um outro problema também de recalques diferenciais foi o que aconteceu com a Torre de Pisa, que fica na Itália. Provavelmente também muitos de vocês conhecem, né, a Torre de Pisa por essa inclinação. O que aconteceu na Torre de Pisa? Haviam camadas intercaladas de areia e argila no subsolo da torre e havia um solo mais deformável na região sul da torre, ou seja, uma parte da torre recalcou mais do que a outra parte, gerando os recalques diferenciais e, consequentemente, a inclinação da torre. Um outro exemplo também muito conhecido é o do Teatro Nacional do México. Pessoal, a cidade do México, ela é assentada sobre um antigo lago preenchido por camadas de argila e lentes de areia. E o solo da cidade do México é um solo extremamente difícil de se trabalhar, porque ele é composto por uma argila mole com cinza vulcânica altamente adensável. E o que ocorreu com esse teatro? Ele recalcou da ordem de metros, ou seja, ele recalcou muito por conta de uma fundação inapropriada e desse solo muito complicado de se trabalhar. O Teatro do México ele não recalcou diferencialmente, ele teve recalques uniformes, no entanto, a magnitude dos recalques foram muito elevadas, tá certo? Para se chegar no primeiro andar do Teatro Nacional do México, subia-se algumas escadas e hoje em dia, para chegar ao primeiro andar, é só entrar pela porta, que a entrada já está no nível, o primeiro andar já está no nível da entrada do teatro. Bom, uma outra estrutura também muito importante que solicita um estudo de solo são as contenções. As contenções elas são executadas para conter maciços de solos ou rocha e estabilizá-los, impedindo deslocamentos. E eu vou mostrar alguns exemplos de contenções para vocês. Uma delas é do tipo muro de arrimo, e esse da foto é um muro de arrimo do tipo muro de gabião. Esses muros também são chamados muros de peso. Por quê? Porque o empuxo horizontal, ou seja, o esforço horizontal exercido pelo solo, é resistido pelo peso próprio do muro. E esses muros, eles são executados para conter desníveis pequenos a médios, em geral menores do que 5 metros. Um outro exemplo muito comum e muito utilizado de contenção é a cortina tirantada. Ela se utiliza de tirantes protegidos, que são inseridos no interior do maciço, e ela visa conter esforços elevados e propicia baixos deslocamentos. E ela possibilita também, pessoal, conter desníveis de maciços, desníveis muito elevados. E um outro exemplo é o das estacas prancha. Essas estacas pranchas, elas evitam o fluxo de água e a entrada de material no interior das escavações. E se não houver ancoragem, ou seja, se essa estaca prancha estiver em balanço, ela pode conter desníveis, menores do que 4 metros e meio, tá certo? E uma falta de conhecimento do solo pode levar
ao mau dimensionamento das estruturas de contenção. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de insucessos no projeto das contenções. Bom, alguns exemplos de problemas, né? Nesse caso, houve uma ruptura de uma cortina atirantada. Percebam que essa cortina está contendo um maciço de solo adjacente a uma rodovia. Percebam nessa foto, né, tirada da parte de baixo, a cortina se desplacou, né, do solo, a cortina rompeu. Essa ruptura ocorreu num trecho da BR-040, num trecho situado no estado de Minas Gerais. E que isso poderia ocasionar um risco, né, de desabamento da via, um risco financeiro, um risco de perdas de vidas humanas também. Um outro exemplo, essa cortina atirantada, ela está na iminência do tombamento. Percebam que ela está muito próxima de tombar, tá certo? Essa ocorrência foi na rodovia Rio Santos, no sentido Paraty, e provocou um risco de obstrução total ou parcial da via, né? Percebam aqui a via muito próxima da cortina atirantada. Bom, além das contenções e das fundações, existem inúmeras estruturas, inúmeras obras que solicitam um conhecimento muito apropriado do solo. E que estruturas são essas? Que obras são essas? Pessoal, os túneis, os canais, percebam a execução dos taludes dos canais, aterros sobre solos moles, que são solos muito complicados para se trabalhar. Esses aterros propiciam muitas vezes a melhora, né, da capacidade de suporte desse solo mole, viabilizando então a instalação de empreendimentos. No âmbito da engenharia ambiental, recuperação de áreas degradadas, solicitam também um conhecimento do solo, barragens de terra, rebaixamento de lençol freático, de maneira muito interessante, também solicitam o conhecimento do solo. Muitas vezes se deseja fazer subsolos e é necessário realizar o rebaixamento do lençol e é necessário um bom conhecimento do solo, tá certo, pessoal? Então, para sintetizar essa aula de introdução do nosso curso básico de mecânica dos solos, pessoal, o que é importante ter em mente? A mecânica dos solos é uma ciência que estuda as características, classificações do solo e o seu comportamento diante da aplicação de cargas, diante do alívio de cargas e também diante da percolação de água nos seus vazios. Existem diversas áreas do conhecimento que solicitam o estudo da mecânica dos solos, como engenharia civil, ambiental, geologia e outras. E são inúmeras obras que necessitam desse conhecimento. Fundações, contenções, túneis, aterros, pavimentos, barragens e assim por diante. São inúmeras as obras. E uma coisa muito importante, pessoal, é que as obras em solos, elas são favorecidas pela experiência do projetista. Pelo fato de em cada local o solo assumir características diferentes, um projetista que tem uma experiência em determinado local com aquele solo é muito importante, porque isso pode melhorar, ele pode aprimorar, porque isso pode aprimorar os projetos. Isso pode dar um grau de conhecimento, de avanço maior nos projetos. E como vocês viram, né, os problemas em obras por uma falta de conhecimento do solo pode provocar perdas de vidas humanas e financeiras de grande magnitude. Bom, pessoal, assim eu encerro a nossa aula de introdução.
E eu convido vocês para acompanhar as próximas aulas do canal. A nossa próxima aula será sobre a origem dos solos, onde nós vamos abordar a composição do solo, como o solo surge, de que ele se origina, e vai ser muito importante para nosso início de curso. Bom, seguem as referências, materiais que eu utilizei para elaborar as aulas e as figuras também que não são de minha autoria, tá certo, pessoal? Eu vejo vocês na nossa próxima aula e agradeço quem pudesse curtir o canal, se inscrever no canal e acompanhar nessa nossa jornada do GeoTeaching. Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.